Boa tarde para todos vocês, para todos nós. Boa tarde. Eu tenho aqui meu irmão Idel e Çağdaş e Fátima, minha esposa Luciana. Estamos aqui hoje compartilhar o músico sufi com vocês. Um belo domingo. Na verdade, se vocês pensam bem, é um dia muito importante no Brasil, porque quase todo mundo lá na rua finalizando o carnaval, que é um símbolo da alegria. Esse foi por causa dessa alegria que estamos aqui, porque o carnaval, cada um tem sua carnaval. Isso também pode ser nosso carnaval aqui. No outro sentido. Então, hoje, como esse músico é música sufi, eu gostaria de falar um pouco sobre o sufismo. Aí depois, meu irmão Mário, realmente eu agradeço muito que ele abriu essa oportunidade para nós, ele chamou nós aqui para compartilhar esse músico com vocês. Então, eu fiquei muito feliz porque nós temos um relacionamento como um irmão, com Mário. Ele sempre ajuda a gente, sempre ajuda muitas pessoas. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que o Mário abriu essa oportunidade para nós. O sufismo, como é um trabalho interno. Número um, nós precisamos entender que ele é um trabalho. Tem zero relacionamento, zero ligação com o mundo material, com política, ele é contra de tudo. Por isso que até no meu país, que é um país muçulmano, que tem, acho que mínimo no meu país tem, dizem que 70, 80 mil mesquitas, todo mundo praticando Islã, mas pela Constituição é sufismo proibido, ilegal. Tudo bem que muitas pessoas praticam, porque os políticos não gostam, não combinam com o sufismo, ele não serve para os políticos, quer dizer, ele não serve também no mundo externo. Ele é um trabalho interno, 100%. Por isso que no sufismo, a gente sempre fala um amor. Porque alguém pode perguntar, o que você está falando aqui? Sempre amor, 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 amor. O que é amor? Por que é um amor tão importante? Porque é uma disciplina, é um prático. Eu faço um prático, acabou. Porque o sufismo, todo mundo sabe que é um misticismo do Islã. Cabala pertencia dos judeus, o eremitas no cristianismo, o sufismo no Islã. Na verdade, é 3 braços, está conectado com um corpo. Mas por que o amor é muito importante? Porque o amor porque é um amor importante, meus irmãos? Porque todo mundo sabe que quando você quer fazer uma comida, você quer fazer um arroz, sem sal, você pode fazer um arroz. Sem carne, você pode fazer arroz. Sem muitas coisas, né? Tipo, sem feijão, sem batata, você pode fazer arroz. Só que sem fogo, você não pode cozinhar arroz.
Como a vida é o número um, é importante a comida, mas número dois, importante a água. Sem água, a vida não tem como continuar. Então, pelo mesmo jeito, é como um trabalho interno, é que esse trabalho é muito difícil. É muito difícil. Sem amor, você não consegue fazer esse trabalho. Sem amor, você não consegue fazer. Primeiro, o trabalho que você tem que fazer contra de você, contra seu ego, contra sua negatividade, contra muitas coisas que, como por exemplo, o nosso corpo, ele está produzindo vitaminas, proteínas, várias coisas. Nossa mente, nossa cabeça está produzindo muitas coisas virtuais contra a realidade. Com esse mundo virtual, você não consegue superar coisa contra com seu ego. A gente não consegue. Mas quando você ama, você tem amor, com amor você consegue. Sem amor, você não consegue, porque um trabalho, nós achamos que é difícil, é mais que difícil. É complicado, mais que complicado. Para você conseguir andar daqui até a Argentina, é mais fácil que faz um trabalho contra sua. Você faz uma coisa contra seu ego. A gente acha que não é ego nada, mas não é verdade. Nosso ego, 100 vezes mínimo, talvez mais forte que contra o nosso vantagem. Então, mas amor, quando você ama, o amor dá uma grande oportunidade para você conseguir um trabalho interno contra com seu ego. Por isso que o sufismo, amor é importantíssimo. É músico, ele acorda esse amor. Como o petróleo, o gás, tem um poder para queimar, mas só que você precisa acordar. Você precisa o isqueiro, né? Aí ele começa. Do mesmo jeito, o músico acorda esse amor. Por isso que é o papel do músico no sufismo importante. Eu gostaria de finalizar o assunto com uma história. O que aconteceu? Quando meu mestre, Sefer Efendi, ele contava história para nós, ele falava que para vocês, eu que estou contando para vocês é uma história, mas para mim é uma realidade. Então, as histórias no sufismo parece que uma história, mas é uma realidade. Tinha um país que lá na Oriental dizem que tipo antigamente não tinha Afeganistão, tinha um bairro que chamado Khorasan, um país que hoje em dia o Afeganistão, hoje em dia a maior tragédia no mundo, mas antigamente 700 anos atrás era a maior civilização no mundo naquela época. Tem uma cidade que faz parte do Khorasan chamada Hemedan. Essa é a cidade Hemedan, que tinha árvore. Árvore é o símbolo importante. Essa árvore era importante para adorador de fogo. Pessoas que só acreditavam no poder de fogo. E essas pessoas, tipo, vamos dizer, 90% da população dessa cidade, todo dia, ele iria lá na frente dessa árvore, beijava a árvore, rezava pedindo ajuda.
Tinha uma pessoa que ele é crente, ele acreditava o Criador, e ele ficava muito triste, muito bravo com essa árvore. Ele ficou muito bravo. Ele falou: essa árvore é ridículo. Um dia ele decidiu que ele vai cortar essa árvore, porque ele está deixando muita gente fora do realidade. As pessoas, em vez de adorar o Criador, eles adorando essa árvore. Ele ficou muito triste. Um dia ele não poderia controlar mais sua tristeza. Ele pegou uma machado muito forte e ele foi lá. Ele levantou o machado para cortar a árvore. O demônio, o Shaitan, chegou. O que você está fazendo aqui, você acha? Esse povo eu consegui, faz muitos anos, eu consegui. Você sabe quanto tempo eu demorei para colocar nesse povo aqui, para eles adorarem essa árvore? Quem você acha que você é? Quem você acha que você vai cortar essa árvore? Você consegue acabar com o meu trabalho, o demônio falou. Ele falou: quem é que você é? Eu sou o demônio. Ele falou: ele pegou o demônio com esse dedo, nem precisava forçar. Ele só puxou o demônio caiu no chão, ele sentou em cima do peito do demônio, colocou o machado na garganta, ele falou que primeiro eu vou cortar sua garganta e depois eu vou cortar a árvore. O demônio falou: por favor, não faça isso, vamos fazer um acordo com você. Como é que você vai fazer acordo comigo? Por favor. Pensa, usa a sua inteligência, usa a sua mente, usa a sua cabeça, rapaz. Se você vai me matar, o que você vai ganhar? Nada. Se você cortar essa árvore, as pessoas vão cortar você, vão matar você não vai conseguir nada. Mas se você não vai me matar, eu vou fazer um contrato com você, vou prometer para você que por dia eu vou doar 2 ouros, 3 ouros para você. Com esses 3 ouros, você consegue ajudar várias pessoas. Tem centenas de pessoas que morrendo de fome. Você ajuda, você já imaginou tantas pessoas você vai ajudar, você vai ganhar uma grande beleza, um grande favor de seu Criador. Pensa isso. Ele falou, mas como eu posso confiar em você? Você é demônio, o rapaz falou. Não, me dá uma oportunidade. Se eu não vou doar, eu estou aqui amanhã, a árvore está aqui. Daqui 2 dias, você corta a árvore, não tem problema. Eu não vou fazer nada para você. Então, ele desistiu. Ele não fez nada, e aí eu deixei o demônio sair. Ele voltou para casa com maior felicidade, falando sua esposa: vem cá, eu dou uma boa notícia para você. Ela falou: qual a sua notícia? Eu fiz um contrato com o demônio que eu vou ganhar 3 horas por dia. Puxa vida, como é? Isso é verdade? É verdade. Mas você sabe que você não pode confiar no demônio. Mas tudo bem, se ele não vai me dar, amanhã eu vou cortar a árvore. Tá bom. Então, eles dormiram. O demônio falou que eu vou deixar 3 ouros por dia embaixo do seu travesseiro lá. Eles dormiram, acordaram de manhã, levaram, pegaram o travesseiro, tinha realmente 3 ouros embaixo do travesseiro. Ficaram muito felizes. Pois é, e fizeram uma grande festa, chamaram todas as pessoas que não comeram nenhuma comida há dias, eles chamaram todo mundo, fizeram maior festa.
sacrificaram 5 ou 6 carneiros, muita carne, muita comida, muito arroz, de feijão, maravilhosamente, e todo mundo ficou feliz. Fizeram o carnaval deles lá, todo mundo ficou muito feliz. E falaram, pois é. Eles ficaram satisfeitos, até sobrou um pouco, eles levaram para outras pessoas, aí eles dormiram, acordaram o dia seguinte, levantaram o travesseiro, não tinha nenhum ouro. Levantaram o colchão, levantaram o carpete, nada. Até quebraram o azulejo, embaixo do azulejo, não tem nada. Ele ficou muito, muito, muito bravo. E ele pegou o machado e foi lá para cortar a árvore. Na hora que ele foi lá, levantou, o demônio apareceu lá. O que você está fazendo? Eu vou cortar essa árvore aqui. Quem você acha que você vai cortar essa árvore? Aí ele falou, quem é você? Eu sou demônia. Aí dessa vez, demônia com o dedo, puxa ele, colocou no chão, pegou o machado na mão dele, colocou na garganta dele. O demônio falou, agora é minha vez. Eu vou cortar você. Não, por favor, não faz nada, por favor, não faz nada disso. Eu não vou cortar, eu prometo para você que não vou fazer nada daqui para frente. Só que eu gostaria de saber como é que aconteceu isso. Ontem, eu cheguei lá, você era tão fraco, eu derrubei você no chão, e eu sentei em cima do seu peito, e hoje eu não tenho essa energia. Por quê? Ele falou, meu amigo, aquele dia você tinha um amor muito forte para o Criador, que como demônio, junto com o ego, eu não tenho nada a fazer contra esse ego. Quando tem amor, eu não posso, por isso que mas hoje, você não tinha você vem aqui porque você está com raiva que você não recebeu o ouro. Você está no outro esquema, por isso que essas pessoas, para mim, é nada. Eu posso colocar 500.000 pessoas com um dedo, derrubo no chão. Então, essa história talvez explica para nós quando a gente tem esse amor por Criador, com esse amor, o Criador facilita com amor para fazer alguma coisa contra nosso ego. Quando não tem esse amor, vai ser impossível. Por isso que no sufismo a gente sempre fala o amor. Qualquer trabalho você faz contra sua negatividade, você precisa ter esse amor. Sem esse amor, não é que é impossível, mas o trabalho é que demora, vamos dizer, 1 ano, sem esse amor demora 20 anos. Então, agora eu gostaria de convidar meu irmão Mário para ele ler os músicos que vocês vão ouvir a importância desse amor. Aí depois a gente compartilha um pouco música com vocês. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Mais uma vez, obrigado, Sinai, pela presença. Tiatas, Fidel, Fátima, Luciana, Pedro, que não vi há muitos anos. As músicas que serão apresentadas, gentilmente nos foram enviadas a tradução para o português, para que nós possamos compreender o que será cantado e tocado aqui hoje, que são os hilares. O hilare são músicas que podemos chamar de músicas, entre aspas, sagradas, que fazem parte do repertório musical de qualquer ordem sufi, e a ordem sufi
Fitzgerald especialmente, tem um grande repertório de músicas e o que será apresentado aqui hoje. Então, hilares ou canções espirituais são composições ou orações escritas por pessoas de real conhecimento espiritual. A gente chama no Islã de wali, ou alguns traduzem como santos, e pessoas de estatura espiritual elevada, os fundadores de ordens sufis, por exemplo. A primeira música, limpeza do coração, das preocupações do mundo material. O modo musical chama Nihavend, acho que é isso, Ó meu coração, não perca o seu tempo com o mundo material, porque você é a casa de Allah. Não perca o seu tempo com a tristeza do mundo material. O seu alimento são as lágrimas que caem dos seus olhos. A vida material pertence ao corpo físico. Busque a sua riqueza recitando o nome de Allah. A riqueza do corpo físico é a sua saúde. Aproveite com essa sua saúde do corpo, regozijar-se com a alegria do amor divino. A riqueza do corpo físico é temporária. Aproveite daquela riqueza do coração que não tem fim. Um dia este pássaro da vida voará de sua gaiola. Ó mestre Kelani, prepare-se para a sua vida espiritual, pois um dia amigos irão embora, inimigos irão embora, estranhos partirão, irmãos e irmãs partirão. A segunda música, o sonho do mestre Muzaffar Effendi, que foi o mestre do Sefer Effendi, que foi o mestre do mestre Ismail. Então, na cadeia iniciática. Então, é uma homenagem a esse mestre que tem o nome místico de Ashki. Vi meu amado nesta noite. Esta noite eu vi o amado. Louvado seja Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Quer dizer, não há Deus senão Allah, não há Deus senão Allah, não há Deus senão Allah, e Muhammad é seu profeta. Ashki, que é o nome místico de Muzaffar Effendi, perdeu-se neste amor, regozijando-se em felicidade por sua visão do amado. Seu coração transbordou de felicidade desde a visão e presença de seu mestre, o Pir Nureddin Gerari, que criou a ordem de Gerari. Toquei minha testa em seus pés, louvado seja Allah. Nureddin, Hazrat Pir Nureddin Gerari, o seu mestre, é tudo o que ele vê. Louvado seja Allah. A terceira música, transformando negatividade em positividade, que é uma oração, também do modo musical Nihavend. Ó Criador, que continuamente transforma a negatividade em positividade. Abra os nossos olhos para ver dessa forma, pois é assim que você sempre faz. Abra as nossas mentes para entender essa realidade. Aquele que enxerga com os olhos do coração sabe disso. Ó Senhor, permita com que o nosso coração sinta essa realidade. Dessa forma, não criticaremos ninguém, nem olharemos a ninguém com desdém. Não machucamos o coração de ninguém. Sabemos que aquele que faz assim é o nosso ego. Ó Senhor, permita-nos superarmos o nosso ego. Ó Senhor, permita-nos mostrar paciência com tudo o que acontece em nossa volta. Permita-nos enxergar tudo com positividade. Permita-nos superar o nosso ego com a sua sabedoria. A quarta música é o amor espiritual. Esse amor é como um vasto oceano, modo musical de Ravel. Esse amor é um vasto oceano. Não tem limite nem fronteira. Quem nos diz isso é o próprio Criador, no livro sagrado do Islã, o Alcorão. Esse amor espiritual recebemos antes de chegarmos aqui na Terra, da eternidade. A sabedoria desse amor
recebemos de nosso Mestre Supremo, Hazrat Ali. Quem tem tal amor espiritual dentro de si, não tem nem tristeza e nem preocupações desse mundo. Nós somos amantes. A morte não existe para nós, apenas a do corpo físico. Depois da morte, inclusive o corpo físico dos amantes não apodrece na terra. Não existe escuro para nós, assim como não existe nem dia nem noite. O mestre Saifullah nos explica isso do fundo do seu coração. Esse ensinamento ele recebeu do seu próprio mestre. A sabedoria do amor espiritual não pode ser expresso pela pena, quer dizer, por escrito. A quinta música, a limpeza do coração das impurezas do mundo material, o modo musical, o Shak. Ó buscadores espirituais! O Criador os convida e os permite recitar o seu nome. De quem canta Allah, Allah, Allah com sinceridade, Allah removerá toda a tristeza e preocupação de seus corações. Em todos os lugares onde se faça o círculo do Dhikr, que é uma cerimônia específica de toda a ordem sufi, que é lembrar-se dos nomes de Deus. Junto aos crentes, os anjos e toda a criação participarão deste zikr. Todos cantarão o nome de Allah. Ó Mestre Nati, não seja negligente, lembre incessantemente de Allah. O Criador é a sua única salvação. A sexta música, agradecimento ao seu mestre espiritual, modo musical, Hussein. Ó meu mestre espiritual, você me fez enxergar a importância do coração que bate dentro de mim. Você mostrou o poder do amor que existe dentro de mim. Você acordou a luz do amor dentro de mim. Com esse amor, você enlouqueceu a minha mente. E essa semente de amor que você plantou dentro de mim, transformou dentro de mim, o antes era terra estéril, em um jardim de rosas. Ó meu mestre Fatullah, este seu discípulo, Haq, reuniu-se com o Criador, e por isso a minha gratidão eterna a ti. A sétima música, alegria do meu coração, modo musical também no Shak. Meu corpo está apaixonado por Allah, e minha língua, em nome dessa paixão, diz Allah, Allah. Dentro de mim, o meu próprio espírito também canta o nome de Allah. Eu sinto meu corpo, minha carne, meus ossos, todos os meus órgãos regozijam-se com a lembrança de Allah. Ó Mestre Qudus, por conta disso, não procure relacionar-se com o mundo material. Se você for mesmo um crente verdadeiro, Allah é suficiente para você. A oitava música, o fogo do amor espiritual, modo musical, Rast. Meu corpo está em estado de regozijo e arde com o fogo do amor. Para mim, esta é a verdadeira riqueza. Ó meu Senhor, já que você me doou esta vida, permita que eu a viva de forma a te agradar, em agradecimento. Mejnun ama Leila. O interesse de Mejnun é amar Leila. O nosso interesse é em amá-lo, o Criador. Peço pela sua misericórdia, com lágrimas nos olhos, para ser perdoado. Seu servo, pobre mestre Yunus, que o mestre Yunus Emre, necessita fortemente de você. Ele sabe que sem intercessão do profeta Muhammad, jamais conseguiria receber as suas bênçãos. A nona música, paixão pela peregrinação a Kaaba. Kaaba é o templo em Meca, que todo muçulmano deve visitar uma vez na vida. Fica na Arábia Saudita. Modo musical também Iraste. Os caminhos que levam a Kaaba são muitos. Meu coração está dilacerado. O que chamam de mundo é apenas uma sombra. Minha querida Kaaba, se eu tiver você e se apenas eu tocar o meu rosto em você, deixo tudo, o meu fardo, a família e amigos, como uma morte em vida.
Minha querida Clara, se eu tiver você, se apenas eu tocar o meu rosto em você. A 10ª música, o chamado ao amante espiritual, modo musical também Eraste. Ó amantes verdadeiros, o Criador está satisfeito com vocês e os convida para beberem o vinho do amor. Aquele vinho não existe no mundo material. É um presente do Criador e vocês o recebem no mundo espiritual. O gosto desse vinho é a recitação do nome de Allah. Minha vida, Allah, ó amado Allah, deixe-nos viver em seu nome. O coração vive na lembrança constante de Allah. Nenhum Deus para adorar, apenas Allah, e Muhammad é o seu mensageiro. Ouçam isso do mestre Cesário e tudo o que ele aprendeu com o seu próprio mestre. O amado revelou sua face a ele no espelho polido do seu coração. Esse polido quer dizer o trabalho espiritual que você faz para polir o seu coração. E a última música, o Círculo dos Santos, modo musical Eraste. Ó escolhidos, que com a permissão dos Wali, dos santos, adentraram no seu círculo. Observem os planetas que giram e entrem no círculo dos santos. Giremos e experimentemos a existência do Criador. Nesse momento, e para isso, queimemos no fogo do amor. Para viver esse amor, encontremos-nos com verdadeiros amigos do Criador, os Wali. Ó viajantes do caminho espiritual, ouçam-me. A caravana do amor está partindo. Não fiquem para trás. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Não existe nenhum Deus a não ser Allah. Só existe um Deus, o profeta José, conhecido como a expressão, o profeta Yunus, em árabe, conhecido como a expressão da beleza divina no mundo, fez essa expedição ao coração, antes de vocês, e conquistou o coração em vez do mundo. Dias e noites passam e não param alternadamente. Sua única riqueza neste mundo é o tempo que vocês têm, uma oportunidade. Usem esse capital conquistando o seu coração, participando no círculo de zikr, digamos Allah antes de ai de mim. Com vocês, mestre Ismael e nossos amigos músicos.
Música